E aí, boa noite. Como é que tá? Tudo bem, pessoal? Tamo aí na área. Pô, Ricardo, você tá de terno ainda? Pois é, nem eu acredito. Terno não, né? Já tirei o paletó. Oi, Ana, tudo bem? Vou falar. Conhece ou não? Eu acho que você tem um, né? Vou falar um pouquinho de cada coisa. A palavra de hoje é Filipenses. É bem bacana, sabe? Você deve ter lido, né? E eu vou também falar aqui a respeito do trabalho, de como a gente pode prosperar. Eu separei alguns tópicos aqui bem bacanas, sabe? E é legal, né? Quando que você faz a live, você começa a conversar com as pessoas, você se desafia, né? Eu agora terminei de fazer o vídeo do real e do ideal da aula do SPR de hoje. Eu até postei lá no grupo, lá, sabe, a aula de hoje lá, pro pessoal ver o que eu entendo, né? Eu acho muito bacana. E cada ensinamento que eles trazem lá no SPR é uma aula que a gente acrescenta na vida da gente. Eu falei com um amigo meu hoje, liguei para ele, eu falei assim, eu peguei um código poderoso com o Nésio, sabe? Ele falou o seguinte, que em determinado momento o Pablo passou para ele as contas da empresa para ele administrar. E ele não sabia o que tinha. E ele sabia administrar umas coisas, fazia umas aplicações. E ele sempre falava assim, olha, eu sei no pouco, e quando tiver muito, eu vou saber no muito, né? E daí, a hora que ele abriu a conta lá, parece que tinha alguns milhões, e ele se assustou e falou, não, mas se eu sei no pouco, eu vou saber no muito. E daí, aplicando essa técnica aí do Nésio, né? Eu liguei para um amigo meu que ele trabalha numa corretora da XP, uma das corretoras, né, que é integrada com a XP, e eu falei, olha, eu vi um vídeo no meu curso e eu quero aprender no pouco. E a hora que eu chegar no muito, eu já vou estar sabendo. Daí ficamos uma hora conversando do mercado financeiro, falando umas coisas, foi muito bacana. Então eu aprendi ali um pouquinho hoje, eu falei, olha, vamos desenvolver essa habilidade. Daí eu entendi que tem determinadas mesas que eu não sentei ainda porque eu não tenho essa habilidade. Daí eu falei para ele que eu fui num churrasco de um aniversário de um amigo, que era classe média bem alta, 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 e o pessoal estava conversando lá sobre isso. Eu sabia pouco, não fiquei longe da conversa, mas era muito forte como eles estavam falando sobre isso. E quando você entende o jogo, você consegue a desenrolar. Então, se eu começo com um pouquinho, a hora que vir mais, eu vou saber aonde aplicar. E é muito legal você ter esse entendimento, sabe? Enfim, vamos falar, né, da Café com Deus Pai. Muito poderoso, né? Então vamos falar de Filipenses. Você sabe que eu estava lendo Filipenses, que é uma das cartas de Paulo, e ele escreve quando ele estava na prisão, porque Paulo ele foi preso pelos romanos e ele teve todo o direito de julgamento por ser cidadão romano, né? E essa carta aos Filipenses é na época da prisão dele, e ele fala que a soltura dele se deu através de muitas orações, numa dessas cartas que ele pedia para o pessoal orar por ele. E daí no de hoje, né, que é o dia 16 de fevereiro, né, ele fala assim, é Cristo quem o fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você já deve ter ouvido falar que pessoas negativas atraem situações ruins. Pessoas negativas se tornam imã para atrair coisas ruins. Não se trata aqui de superstição ou de se falar de energias em um viés místico. É muito poderoso, né? Sabe que o poder tem muito
Quando você pensa alguma coisa, aquilo te atrai. Hoje, na aula de hoje, é bem interessante. Na hora que eu comecei a falar do mundo real e do mundo ideal, teve um momento que eu falei isso. Que as pessoas ficam pensando, eu falei do medo, que o medo é uma coisa que está no mundo ideal, no mundo das ideias, ele não existe, ele é uma criação. E daí, como é uma criação, ele está no mundo das ideias, você alimenta ele. E é mais ou menos o que acontece aqui, a hora que ele começa a falar aqui, né, que pessoas negativas se tornam imã para atrair coisas ruins. Então você traz a informação negativa para a tua vida, claro que vai acontecer, né? Ah, brincadeira, viu? Eu acho que é esse celular aqui que ele já deu. Deixa eu te contar. Comprei o... Então, eu terminei de fazer a instalação dele e agora eu vou... Amanhã eu já consigo fazer a live. Eu terminei de instalar, era 11h10, a hora que chegou a autorização pela Claro de eu estar migrando o meu chip. Só que ainda eu não consegui sair do meu Samsung aqui, que já tem 4 anos, para migrar o meu Instagram para lá. E o meu stream aqui no computador do escritório ainda não tá justo, sabe? Mas que bom que melhorou. Sabe, temos que aperfeiçoar na tecnologia, né? Senão a gente não consegue ir para o próximo nível. Uma coisa bacana que a gente poderia fazer, se você quiser depois, se você achar que vale a pena, a gente poderia fazer uma live ou eu fazer uma entrevista com você no meu canal. A gente poderia conversar depois, a gente falar de como está indo o teu desenvolvimento, o teu trabalho. Eu acho que vai ser muito bacana, sabe? E eu entrevistei 25 pessoas no ano passado, que eu comecei, né, com o Projeto Sabedoria. Olha que interessante. Acho que eu falei para você lá do compartilhamento, né? E é interessante que, como você tem uma finalidade, né, que é conhecer vidas e partilhar experiências, todos podemos falar. Não tem um ou outro, é todo mundo, porque todo mundo tem uma sabedoria de vida para trazer. Tem uma pessoa que eu modelo ela, que é o Lewis Howes. Ele tem um podcast, um americano. E é bem bacana, sabe, os ensinamentos que ele traz lá. E a gente vai modelando pessoas, que nem o Pablo fala, né? E daí eu acabei escolhendo ele e outros mais. Então a gente vai pegando o melhor de cada um para trazer, né? E da mesma forma as pessoas acabam modelando a gente. E a gente serve de inspiração. Então eu criei o grupo do Whats. Então no grupo do Whats eu mando uma palavra de provérbios do dia e mando uma aula que eu gravo, sabe? E sempre as pessoas têm mandado feedback para mim. Esses dias a mãe de um amigo que está lá no grupo, ela mandou uma mensagem tão linda, que ela saiu da depressão, depois que ela começou a ouvir provérbios, ver as lives, começou a praticar, olha que loucura, o que a gente fala lá. Eu falei assim, caraca, foi muito bacana. Ah, quero, puxa, que bacana, quero conhecer sim. Sabe que depois que eu fiz o método IP, o online, né? Eu comecei a seguir algumas pessoas e eu tô seguindo agora uma pessoa que entrou no grupo do conselho, sabe? E ela tá na mentoria do conselheiro dele. E daí eles me ligaram para entrar na mentoria do conselheiro também, sabe? Daí eu falei que mais para frente, porque não era tão fácil assim, né? 200k, só para bater um papo com eles um ano. Daí eu tô acompanhando a Patrícia, sabe? E a Patrícia, ela tá no grupo do conselheiro dele. E ela posta todo dia. E ela começou a fazer agora as lives, 120 lives. Daí eu perguntei, ela não respondeu, mas eu entendi mais ou menos que eu tô acompanhando ela. Eu falei, Patrícia, vou te modelar, hein? Por quê? Porque eu não cheguei no conselheiro ainda. Mas eu falei, eu vou te modelar por enquanto. Mas eu não cheguei lá porque minha mulher não deixou, senão eu já tinha entrado, sabe? Enfim. E daí eu tô acompanhando ela, tô vendo como que ela tá, e ela criou a primeira mentoria dela, que é o Destrava da Comunicação. E daí a primeira aula dela foi hoje. E ela estava contando como foi a aula dela hoje no Destrava da Comunicação. E ela, enfim, ela falou várias coisas bacanas e tal. E é interessante porque como eles estão lá, eles recebem algumas informações muito
feedback pessoal, né? Porque ela está muito próxima. Imagina, faz 1 mês e meio que ela está nos Estados Unidos com ele. Então, ela fez o 759 vários dias. Então, ela tem muita informação próxima, a energia que ela capta é muito boa. E a gente também tem muita energia para passar, para doar, para distribuir. Enfim, à vontade, né? A gente está nesse mundo aí para poder ajudar o próximo e transbordar. E eu fico pensando nesses códigos que ela vai passando aos poucos, que ela pega, e mais os códigos que a gente acaba pegando na mentoria que a gente faz diária, né, com ele, pegando essas aulas. E quando a gente aplica na vida da gente, é muito poderoso. Daí eu falando com esse amigo meu dos investimentos, daí eu falei para ele, falei, Mike, você vê os vídeos que ali tem um extrato daquilo que eu pego de melhor e eu coloco dentro da minha vida. E se você pegar aquilo e aplicar na sua, eu tenho certeza que você vai melhorar. Você vai melhorar enquanto pessoa, vai melhorar o relacionamento com a tua família, com a sua esposa, sabe? Você vai ser um cara melhor. Daí ele falou, você sabe que eu preciso conhecer mesmo, eu sei que existe a palavra e eu acabo não conhecendo muito ela. Eu falei, então é o seguinte, faz um combinado. Já dei até uma missão para ele, não sei se ele vai aceitar, mas ele gostou. Eu falei, olha, eu fiz o meu vocacional em dezembro, foram 31 dias que eu fiz de provérbios, eu li 1º de dezembro, capítulo 1, 2 de dezembro, capítulo 2, eu falei, em março, são 31 dias. Você pega lá o que eu fiz, porque eu estudei 3, 4 pessoas, pastores, né, que falam sobre provérbios, eu peguei o melhor deles e trouxe para minha live, e daí eu falava lá 40 minutos, 50 minutos, 1h30, falava sobre provérbios, eu li inteiro e eu falava o entendimento, e aquilo é bem bacana, e depois daquilo eu não parei mais, todo dia eu leio provérbios inteiro e eu pego um trecho importante e eu coloco lá no grupo, e eu tenho feito isso, sabe, porque é uma forma também de eu não parar de perder o contato. Paralelo a isso, eu leio a palavra, lá no Jogo da Vida, né, que ele pede pra gente ler também, eu tô indo nessa vibe, enfim, estou tentando conciliar entre o meu trabalho de advogado e essa nova modalidade de habilidade que eu estou desenvolvendo, né? Que é a comunicação, que é o passar uma informação, ajudar o próximo em alguma coisa. E toda hora que a gente tiver a oportunidade de falar em algum lugar sobre alguma coisa, a gente tem que falar, que é uma forma da gente dar uma palestra, né? Que nem eles dizem, né? Eu vi o Thiago falando que ele deu 258 palestras em lives e tinha dia que não tinha ninguém. Ele falou assim, mas mesmo assim ele estava lá batalhando, sabe? Era muito bacana. Enfim, estamos aprendendo, né? Daí depois você me diz, pode ser aqui ou no direct, onde você quiser, um horário que fica bom para você, durante o dia ou à noite. E daí a gente troca uma ideia, elabora um briefing e a gente faz a entrevista. E, enfim, ou podemos fazer uma live aqui, a gente conversa, né? Fazer uma collab, é bem bacana, sabe? Mas eu acho que a entrevista é bacana, é poderosa, porque a entrevista a gente pode recortar depois. Então eu posso entrevistar você e daí a gente faz as perguntas e você elabora o que você acha importante falar do teu conhecimento, do teu segmento. E depois a gente faz os cortes, tem aplicativos que recortam automático para nós, é bem bom. Eu comprei 2 cursos de YouTube e um dos cursos o cara deu um aplicativo lá que falou, faz nesse que é muito bom. E eu fiz, saiu muito bacana. A inteligência artificial, ela pega muito centrado, sem você falar para ela o que você quer. Eu coloquei um vídeo meu de 1 hora, ela me deu 21 cortes. Foi muito bacana. Só continuar aqui, né? Ele fala o seguinte, a questão central do nosso tema de hoje é que pessoas comuns tendem a ser pessimistas, ao passo que pessoas de fé têm uma visão otimista. Quem é você? Você é uma pessoa comum e conformada ou é alguém de fé e otimista? Pessoas de vida conformada tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente. Sabe uma coisa que eu vi outro dia que eu achei muito forte, muito poderoso? E eu aprendi, sabe, quem você é. Porque quando a gente pergunta quem você é uma pergunta tão simples, com uma profundidade tão grande.
E daí você fica analisando, né? Quem você é. Daí você fica analisando todo o arcabouço, né, de quem você é. Você é a somatória de todas as experiências que você teve na sua vida até um minuto atrás. É muito poderoso quando a gente entende que nós podemos ser quem nós quisermos. É só começarmos a partir de hoje. Daí ele vem dando o exemplo, né, de Josué e de Caleb em contraposição aos demais espias da terra prometida. Homens de fé e coragem abandonam o modo pessimista e fatalista de viver. Eles entendem que viver com justificativas e reclamações não faz de ninguém um vitorioso. No máximo, gera uma pessoa medíocre e frustrada. Com isso, não adianta culpar os outros ou terceirizar as responsabilidades que são nossas e entrar em desespero. Sabe que eu sempre falo disso, né? As pessoas tendem a criar uma desculpa através de uma culpa. Então a pessoa que não quer assumir responsabilidade sempre cria uma culpa para alguma coisa. Ah, o culpado foi ele que não me trouxe o pão na hora certa, por isso que eu não servi para todo mundo. Meu amigo, minha amiga, se não veio o pão, sirva o que você tem, não precisa esperar. Você pode fazer o melhor com as ferramentas que você tem. Às vezes a gente fica esperando sempre as coisas chegarem até nós e as coisas não vão chegar. Você tem que criar ou ir atrás. Sabe aquelas pessoas acomodadas que estão na zona de conforto, que estão querendo a estabilidade, já estão na estabilidade? Isso é muito ruim, sabe? Porque a planta ela cresce 24 horas por dia, ela não para. Agora você quer parar de crescer, você vai murchar. É preciso confiar no Senhor, pois somente nele seremos fortes, imbatíveis e vitoriosos. Não se conforme com a sua situação atual, mas atue como um homem e uma mulher de Deus que, independentemente de onde estiverem, serão instrumentos nas mãos do Senhor, cumprindo assim seu chamado, com a certeza de que Cristo está conosco, fortalecendo-nos e conduzindo-nos. Enfim, muito bacana a palavra do Café com Deus Pai. Muito poderoso. Ana, vou querer conhecer o Luciano depois, se você puder apresentar, vai ser legal. Vamos aumentar. Ele fala que o network é muito importante. Esse mesmo amigo meu, o Mike, ele falou, sabe, Ricardo, eu entrei no mercado financeiro para fugir de gente, eu queria mexer com cálculo, vender e tal. A hora que eu entrei lá, eu vi que eu precisava fazer contato com mais gente, fazer network. Eu falei assim, aprendeu, hein, Mike? Ele falou, pois é, cara, que loucura. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos modelar você. Vamos fazer uma entrevista com você depois, vamos falar de fundos imobiliários, vamos começar a trabalhar isso daí, você vai gostar muito. Ele falou, pô, que legal. Eu falei, vamos lá, vamos avançar, você vai ficar muito craque nisso. Daí eu te ajudo. Tem algumas pessoas que eu estou ajudando aqui como um mentor, são amigas próximas, né, do meu grupo do WhatsApp que eu desenvolvi ali, né, para poder transbordar. E daí, volta e meia eu dou umas dicas, conversa, as pessoas gostam bastante, né? Porque cada um tem uma experiência de vida, cada um tem uma forma de enxergar. É uma referência, né? A forma que eu enxergo a vida. E as histórias que a gente consegue obter através das experiências é o que faz a gente uma pessoa melhor. E quando a gente transborda na vida do outro, a gente fica uma pessoa muito melhor. E é muito legal quando você consegue entender que você conseguiu ajudar a outra pessoa a sair do problema que ela estava, ou a melhorar de vida, ou a encontrar o caminho dela. Olha que bacana, né? Todo mundo procura uma jornada, todo mundo procura um propósito. As pessoas tendem a tentar procurar uma causa para poder lutar. Só que eles não entendem que o propósito está dentro de si. E se nós fizermos as perguntas corretas para nós, as respostas vão vir. Uma das coisas bacanas que eu faço as pessoas pensarem, e eu aprendi, né? Eu falo assim, ó, tem alguma pessoa que você gostaria de estar próximo, é um ídolo, uma pessoa famosa? Eu falo assim, ó, pensa nessa pessoa. A hora que você pensar nela, pensa o seguinte, ela está do teu lado agora. Pensa 2 perguntas para você fazer para ela. Sabe que as pessoas não sabem o que perguntar?
Olha que absurdo. Daí eu fiquei pensando nisso também, eu comecei a elaborar, eu falei, a hora que estiver perto do Pablo, ou estiver perto de outro, eu vou perguntar isso, eu já fiz até umas anotações. Sabe aqueles exercícios mental que você faz? Eu comecei a fazer, porque eu falei assim, é muito interessante, né, você querer estar perto da energia daquela pessoa, mas você tem que entender que você tem que fazer algumas perguntas também para mostrar o que você pode contribuir. Ele fala que com as perguntas é onde nós demonstramos o grau de maturidade que nós temos para entender a situação. Daí uma das aulas do Tiago, ele pega uma régua e ele coloca 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele fala o seguinte, qual o nível que você está? Eu mentalizei o meu nível lá, eu falo assim, ó, a partir desse nível, você não consegue subir se você não tiver uma habilidade diferente, não conectar com pessoas diferentes e não ir atrás de ambientes diferentes. Abaixo de você, fechou. Abaixo de você, você consegue conectar. Por quê? Porque você já passou por isso. Você consegue falar para essas pessoas e elas vão te escutar e vão te entender. Mas acima é muito difícil. Enfim, daí tem uma parte que eu separei aqui, eu separei algumas lições, né? Uma da parte da comunicação que eu achei bacana. Enfim, isso aí é jargão, todo mundo sabe, mas eu achei bacana. Você sabia que 7% da comunicação é como a gente fala? 38% é o tom de voz que nós usamos e o restante, que são os 55%, é não verbal. É a vestimenta, o ambiente, como que eu falo, como que eu gesticulo, sabe? Olha que loucura, né? É bacana quando você começa a entender algumas coisas e você consegue atingir outras pessoas com a comunicação. Você tem uma palavra que vai chegar no teu próximo e ela tem algumas coisas que são necessárias ter para que esse próximo capte, né? Captou, né? Essa situação. Enfim, daí uma das coisas que eu vi também fala assim, a primeira impressão. Tem o jargão popular, né? A primeira impressão é que fica. E é verdade, né? Imagine você num ambiente todo de palestra social, chegar de bermuda, de biquíni. Não combina, não tem nada a ver, vai ser ridicularizado, né? Agora, se você chega de terno ou num terninho para mulher, ou ela vai ser bem apresentável, as pessoas vão olhar. No meu mundo do terno, a gente consegue distinguir se o terno é um terno bom, razoável, por quê? Pelo tecido, pela textura, pela cor, como ele brilha, como é a queda dele, sabe? Qual é a gravata, como que é o nome da gravata, enfim, você começa a ver várias coisas, né? E você começa a analisar se o sapato da pessoa é isso, é uma loucura isso, né? As mulheres também, né? Porque já tem um ditado, né? A mulher, ela não se veste para o homem, né? Ela se veste para ficar mais bonita para outra mulher ver ela, né? É muito forte esse ensinamento. Enfim, daí ele fala nesse ensinamento, né, que então tem muito julgamento sobre como a gente se veste e como a gente se porta. Um outro ensinamento também, que ele fala o seguinte, que nós temos que perder o medo de correr riscos. Que quando a gente perde medo de correr riscos, a gente chega a lugares extraordinários, porque a gente abraça o desconhecido. Você vai a ter limites além do medo. É muito grandioso quando você começa a desenvolver esse risco para você atingir algo que você sonha. Porque na zona de conforto é muito fácil você estar, né? Porque você é mais um. Agora, quando você dá um passo fora desse círculo, você saiu daquela bolha. E para sair da bolha é muito difícil, tem que ter coragem, porque você vai entrar no desconhecido. E o desconhecido pode te trazer algum prejuízo. Só que o risco do negócio é essa situação. É você se desafiar, ganhar uma nova habilidade. Você ir para esse próximo nível arriscando, né? Mesmo com medo. Que o medo, apesar de ser uma criação mental, ele te dá prudência para saber onde você pisa. E um outro ensinamento bem bacana, que é sobre lealdade e integridade. Como você tem que ser leal aos seus pares.
tem que ser íntegro, ético. Uma das coisas que eu aprendi é quando você está numa roda de amigos e alguém está falando de um amigo teu e você gosta daquela pessoa. Se você for omisso, é muito forte isso. Você não pode ser. Você tem que intervir. Você tem que falar, não, eu conheço aquela pessoa, isso que você está falando não procede. Ou você vê como que tem algumas coisas que às vezes a gente peca, a gente sai de perto, não quer ouvir, ou concorda para estar naquele meio, né? Então uma das coisas poderosas também na vida, né, que te diferencia é quando você tem a lealdade, a integridade, tá naquele grupo, né, naquela energia, porque se todo mundo tiver bem, todo mundo tá bem, se todo mundo tiver ruim, tá tudo ruim, né? Tem uma mentoria que eu fiz com o Jonas Casas, ele fala o seguinte: quando a maré sobe, todos os barcos sobem. É muito poderoso, né? Também acho. Daí outra coisa que eu anotei aqui também, quando a gente estiver conversando com pessoas, se alguém levantar a voz para você, nunca levante a voz. Nunca entre no jogo, nunca desça a escada para conversar com a pessoa na altura dela. Deixa ela lá. Ela vai ser uma louca ou um louco, que nem está na Bíblia, né? Em Provérbios ele fala, né? E você ter confiança nos seus argumentos, em como você se posiciona na lógica dos seus pensamentos, como que você tem razão naquilo que você fala, como você deve se portar calado e pensar. Nesse ensinamento eu aprendi outro dia o tal do CCC. O Pablo fez uma aula outro dia e ele não contou o que era o CCC. Eu falei, caraca, mas eu já tinha aprendido e eu vou contar aqui para você. E eu apliquei, Ana, o CCC, foi muito poderoso. Eu fui numa reunião e na reunião eu levei porrada de todo lado, que era uma situação diferenciada. E daí eu fui preparado, sabendo de tudo o que ia acontecer. E o CCC é o seguinte, ó, é você entender o ambiente onde você está, você capta a energia de todo mundo que está naquele ambiente, você converte aquela energia para você e segura ela. Na hora necessária, você canaliza. É muito poderoso. Eu cheguei em casa, contei para minha esposa que eu tinha aplicado essa técnica e eu estava muito tranquilo. Sabe quando as pessoas não levam a tua energia porque você está blindado? Aconteceu comigo isso aí. Foi muito bacana. E eu contei para uma amiga minha que eu estava ajudando ela, tal, e ela fala de mentoria também. Ela falou que ela aplicou. Depois falou, Ricardo, eu apliquei o CCC, deu certo, você acredita? Eu falei, cara, não acredito. Foi muito bacana saber que ela fez isso, sabe? Enfim. E outra coisa também, né, as pessoas têm inveja, né, da gente e de outras pessoas também, né, que estão no caminho e estão navegando, né, é muito forte. Quando as pessoas tentam rebaixar você para outro nível, isso aí é muito perigoso. Você só tem que entender que elas não estão na tua altura e na tua vibração. Então, por mais que elas tentem vir com crítica, tentar te rebaixar, você não pode entrar nessa onda. Eu sei que é difícil, às vezes a gente cai, né? Uma pessoa amiga muito próxima fala alguma coisa, pô, dá uma chacoalhada. Às vezes fala porque gosta de você também, né? Mas tem gente que acaba falando e não gosta, né? Quer tirar você da vibe, né? E outra coisa, trabalhe duro, né? Que a sua sorte vai vir. Como assim? Se você trabalhar muito duro, você vai ser uma pessoa de sorte. Por quê? Porque você trabalhou muito, você plantou, né? Vai vir a colheita, né? Então as consequências da colheita são as duras horas que você está estudando, você está aplicando. Imagina, agora nós conversando aqui 00:30 quase, eu estou no meu escritório. Dá uma olhada aí, ó. Aqui é o estúdio, né? De gravação que eu criei e daqui a pouco eu vou para casa. Enfim, obrigado aí pela companhia. Vamos que vamos se falar então, vamos ajustar durante a semana. Vai ser muito legal fazer uma entrevista com você. Depois vamos conversar com o Luciano, vamos aproximar o nosso network, vamos integrar, vamos crescer juntos. Muito legal. Obrigado aí pela presença, pelo prestígio e uma boa noite, né? Fica com Deus.